Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é uma questão para professor de Química de Minas Gerais. Mas antes de irmos para a resolução da questão, já clica no joinha aqui embaixo, inscreva-se se você ainda não é inscrito no canal e clique no sininho para receber uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Agora sim, vamos lá. Bom, a questão é a seguinte. Para determinar a pureza do cloreto de potássio, que é o KCl, presente em uma amostra de fertilizante, foi empregada um método analítico no qual todo o cloreto contido na amostra foi titulado com uma solução padrão de nitrato de prata de concentração 0,10 mol por litro, utilizando cromato de potássio, que é o K2CrO4, como indicador. O laboratorista realizou os seguintes procedimentos. Utilizando uma balança analítica, pesou-se 1 grama da amostra de fertilizante, onde você tem contido cloreto de potássio, que foi dissolvido e transferido para a vidraria 1, com o volume definido de 100 ml, completando-se o volume e homogeneizando-se a solução. Então, pegou lá a amostra de fertilizante e foi dissolvida em uma vidraria 1, então ele vai perguntar sobre essas vidrarias, tá? Ele vai querer saber quem é a vidraria 1, quem é a vidraria 2 e quem é a vidraria 3, por isso que ele não está colocando o nome aqui. Foi transferido para a vidraria 1, que tem um volume definido de 100 ml, e aí depois você completou o volume até o menisco, onde você teria um volume de 100 ml de solução. Utilizando-se a vidraria 2, retirou-se uma alíquota de 10 ml da solução preparada no item 1. Então, após preparar essa solução, aí ele foi lá com uma outra vidraria e retirou 10 ml para fazer a análise. Aí, no item 3 aqui, a alíquota foi transferida quantitativamente para a vidraria 3, juntamente com uma quantidade apropriada do indicador. Aqui nós temos as 3 vidrarias, vão ter mais 2 ainda. Então, ele vai querer saber essas vidrarias. Então, a primeira vidraria que ele está se referindo é o balão volumétrico, porque ele fala que tem um volume definido, tá? Embora aqui eu coloquei um balão de 250, mas o que importa é que você saiba o nome da vidraria. Tá? Então aqui foi utilizado um balão de 100, aqui na imagem tem um balão de 250 ml. Mas o nome dessa vidraria é o balão volumétrico, isso que é importante. E aí, continuando, utilizando a vidraria 2, quem é essa vidraria 2? Bom, ele preparou a solução. Como ele vai retirar uma alíquota, então ele está se referindo aqui a uma pipeta. Eu coloquei aqui a imagem da pipeta volumétrica, porque ela tem um volume fixo, e existem 2 tipos de pipeta, a pipeta volumétrica e a pipeta graduada. Pegaria aqui a pipeta volumétrica, então ela tem um volume de 10 ml, e aí aqui está o menisco, então você vai colocar aqui em cima uma pera, e aí você vai succionar o líquido aqui, até o menisco que se encontra nessa posição. E aí você teria os 10 ml da solução preparada no item 1. E aí esses 10 ml eles foi transferido para uma outra vidraria, que é a vidraria 3. E aí ele fala que foi transferido para a vidraria 3 juntamente com uma quantidade de indicador. Então, onde você faz a titulação é onde depois você coloca o indicador, ele está se referindo ao Erlenmeyer. Então, a vidraria 3 é o Erlenmeyer, que é aí onde você vai fazer a sua titulação. Então aqui você vai colocar o titulado, ok? E aí, continuando agora nos itens 4, a alíquota foi titulada adicionando-se nitrato de prata que ele fala que foi padronizado, de concentração 0,10 mol por litro. Então, foi titulada adicionando-se nitrato de prata com o auxílio da vidraria 4. Então, se ele foi titulado com o nitrato de prata, ele está se referindo aqui à bureta. Então, aqui tem a bureta, então ele vai preencher a bureta aqui com a solução padronizada de nitrato de prata, e aí ele vai fazer a titulação. Então aqui a bureta ela tem a torneirinha, né? Aqui eu dei uma ampliada na bureta. Então, conforme esse manípulo aqui da torneirinha ele está na vertical, o líquido escoa. Quando ele vira um pouquinho, aqui tem um furinho, né? Para deixar o líquido passar. Então quando ele vira, mas ele tira da vertical esse manípulo aqui, você para o fluxo de solução que você está despejando no Erlenmeyer. Então, vidraria 4 é bureta, e aí ele fala mais uma coisa aqui. Ao longo do procedimento, observou inicialmente a formação de um precipitado branco, que vai ser o precipitado 1, que ele também vai querer saber quem é,
E no ponto final da titulação, observou-se a formação e permanência de um segundo precipitado, de coloração marrom avermelhado, que vai ser o precipitado 2. E aí ele fala que na titulação foram gastos 3 ml da solução padrão de nitrato de prata de concentração 0,10 mol por litro. Então, vamos vir aqui, ele fala, considerando essas informações, identifique as vidrarias de 1 a 4, a fórmula química dos dois precipitados, respectivamente, e a gente vai ter que calcular a pureza do KCl. E ele dá a massa molar do potássio e ele dá a massa molar do cloro. E aí, com isso, a gente consegue já eliminar alternativas. Nós vimos que a primeira vidraria é o balão volumétrico. Então, a B, que não começa com balão volumétrico, e a D, que também não começa com balão volumétrico, a gente já pode eliminar. Então, a gente elimina a B, eliminamos a D, já eliminamos duas. Depois, a sequência é a mesma, ó. Balão volumétrico para as 3 que sobraram, pipeta para as 3 que sobraram, Erlenmeyer para as 3 que sobraram, bureta para as 3 que sobraram. Então, não dá, por enquanto, pelas vidrarias, eliminar mais nenhuma. E também, todos os itens tinham cloreto de prata como precipitado 1. Isso aqui está correto. Tá? Se você está colocando para reagir o KCl mais o AgNO3, o seu precipitado vai ser o cloreto de prata, que já é justamente um precipitado branco. Então, o primeiro precipitado, ele vai ser o cloreto de prata. Então, você viu que todas tinham aqui o cloreto de prata. Isso aqui está correto. O que nós temos aqui está correto. Então, não dá para eliminar também pelo primeiro precipitado. Agora, pelo segundo precipitado vai dar para eliminar, porque nós vemos que tem diferenças, ó. Diferença nas fórmulas, ó. Então, aqui as fórmulas são diferentes, então alguma coisa a gente consegue eliminar. Então, qual que era a segunda reação que ocorria? A segunda reação que ocorre é do cromato de potássio com o nitrato de prata. Então, a gente vai ter aqui, como o cromato que ele está mostrando lá é K2CrO4, o que a gente sabe daqui? Que S2 é a carga do cromato. O cromato ele tem uma carga 2-, e como a prata é o Ag+, então a fórmula da reação entre esses dois íons vai ser Ag2CrO4. Então, com isso a gente elimina essa primeira alternativa também. A alternativa a gente já elimina, porque a fórmula é Ag2CrO4. Então, a gente elimina o AgCrO4, que não é. A fórmula é Ag2CrO4, falta um 2 aqui. E o item C também seria Ag2CrO4. Então, isso aqui também está fora. Então, só com essa análise de vidraria e da fórmula do composto, a gente já sabe qual que é a alternativa correta. Sem precisar fazer toda essa calculeira da parte da titulação. Embora a gente vá fazer, é claro, porque vamos supor que aqui nós ficássemos em dúvida entre duas alternativas. Imagina que tudo tivesse batido aqui, então alguma desses dois que sobraram fosse a Ag2CrO4, fosse o cromato de prata. Então, vamos supor que tivesse ficado entre duas para definir qual seria o composto pela pureza do fertilizante. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, a gente vai continuar o cálculo, é claro, a gente não ia parar por aqui sem fazer o cálculo. Mas, só dessa análise, só de você conhecer o processo de titulação e conhecendo as vidrarias de titulação e conhecendo a fórmula dos compostos, a gente chega na alternativa correta, ok? Então, se o cara não conhece alguma, ficou em dúvida entre algumas, não percebeu isso aqui, o cara ia gastar um tempo para fazer a calculeira e ainda existe a possibilidade de o cara, como é uma questão de concurso, talvez fazer uma conta errada e chegar na resposta incorreta. Então, só de analisar isso, você já marcou aqui que a alternativa é a correta. Isso é o que bate com o gabarito aqui da banca que proporcionou essa questão. Tá certo? Então, agora nós vamos fazer aqui a parte da titulação. Vindo aqui agora para a parte da titulação, o que nós sabemos? Nós precisamos utilizar agora o nitrato de prata. Descobrir o número de mols que o nitrato de prata vai ter naquele volume que foi utilizado para fazer a titulação. Então, o volume é de 3 ml e a solução padrão, importante, se você não padroniza, o seu valor de resposta final não vale de porcaria nenhuma. Então,
Se você não padroniza a solução que você vai titular, seu valor não serve para nada. Solução padrão de nitrato de prata, 0,10 mol por litro. Então, nós sabemos que em 0,10 mol, nós teríamos em 1 litro de solução. Só que ele usou quanto? Ele usou apenas 3 ml. Então, esse 3 ml a gente transforma para litro e a gente descobre o número de mols de nitrato de prata que foi utilizado aqui nessa titulação. Então, vindo para cá, então a gente vai trabalhar em cima do nitrato de prata. Então, eu tenho 0,10 mol em 1 litro de solução, só que ele não usou 1 litro, ele usou apenas 3 ml. Então, 3 ml transformados para litro, então a gente tem aqui 3 ml, para litro a vírgula está aqui. Então, eu vou dar 3 casas para a esquerda, a vírgula está aqui, eu vou dar 1, 2, coloco mais um 0 aqui. Então, a vírgula está aqui, 1, 2, 3, 0,013 litro, que é isso que vai aparecer aqui. Então, transformamos para litro, por quê? Porque aí litro cancela com litro e a nossa resposta é em mol, que é o que a gente quer, a quantidade de mols que foi utilizada para neutralizar lá o cloreto. Então, a gente vem aqui, a resposta aqui ó, é 1 vezes 10 a menos 1 com 1,3 vezes 10 a menos 2. Então, 10 a menos 1 com 10 a menos 2 vai dar 10 a menos 3. Tá? Então, se a gente pega aqui, isso aqui é 1,0 vezes 10 a menos 1. Tá? A vírgula está aqui, eu andando uma casa para a direita, fica 1 vezes 10 a menos 1. Eu andando aqui 2 casas a vírgula para a direita, eu fico aqui com 1,3 vezes 10 a menos 2. 1 vezes 1,3 dá 1,3. 10 a menos 1 com 10 a menos 2, bases iguais, você soma os expoentes. Então, você chega aqui nesse número de mols de nitrato de prata. E aí, o que interessa para nós é que a gente, como aqui a relação é 1 de nitrato para 1 de prata, então, o que me interessa aqui é que o número de mols de Ag+, vai ser 1,3 vezes 10 a menos 3 mol. É isso aqui que me interessa, ok? Para a gente fazer a relação com o cloreto, porque ele fala que o cloreto é que vai vir do fertilizante. Então, aqui é a solução que a gente preparou e padronizou. Isso aqui é o fertilizante. Então, vai vir do fertilizante. E aí, esse Ag+, aqui é o que vai reagir com o cloreto que veio do fertilizante. Como a relação é 1 de prata para 1 de cloreto, então, se é 1,3 vezes 10 a menos 3 mol de prata, também vai ser 1,3 vezes 10 a menos 3 mol de cloreto. E a gente tem aqui, então, aqui uma reação de dupla troca, esse positivo, esse negativo, esse mais 1, esse 1 menos. E aí, a gente vem aqui, reação de dupla troca, o Ag+ reage com o Cl- para formar o cloreto de prata, que é um sólido pouco solúvel e vai precipitar. E aí, esse positivo reage com esse negativo. O K+ reage com o NO3-, que é o nitrato, e aí você forma KNO3. Mas o que importa mesmo nessa reação, a gente faz a equação iônica, o que importa aqui para nós é que o Ag+ reage com o Cl- para formar AgCl. Tá? Então, essa daqui é a equação iônica, é isso aqui apenas que importa para nós. Então, se esse cara tem esse valor aqui e a proporção é 1 para 1, então esse mesmo valor vai ser aqui o número de mols de cloreto. 1,3 vezes 10 a menos 3 mol de Ag+, vai me relacionar como a proporção é 1 para 1. Também vou ter aqui 1,3 vezes 10 a menos 3 mol de cloreto. E é esse cloreto que nos interessa porque ele que vem do fertilizante. Então, fizemos essa parte aqui, já descobrimos o cloreto. Como o cloreto e o potássio têm uma carga mais 1 e menos 1, então a gente sabe que o número de mols de cloreto de potássio também é 1,3 vezes 10 a menos 3 mol, certo? Porque é tudo 1 para 1. Isso aqui é o KCl, é o K+, mais o cloreto. Então, nós temos esse cara, 1,3 vezes 10 a menos 3. Então, como é tudo 1 para 1 coeficiente estequiométrico, então tudo é 1,3 vezes 10 a menos 3. E aí, a gente vai agora vir aqui. Lembra que isso está em 10 ml. Aquele número de mols está em 10 ml. Só que ele dissolveu o fertilizante em 100 ml. Então, o que a gente vai fazer aqui? Se em 10 ml até a gente tem aquela quantidade de mol, em 100 ml, quanto que é a quantidade de mol? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, 1,3 vezes 10 a menos 3 mol de cloreto de potássio estava em 10 ml, que foi titulado. Só que o original estava em 100, ele foi dissolvido em 100 ml. Então, quantos mols eu teria em 100 ml? Então,
aqui eu vou colocar os 100 ml. Por quê? Porque a ml cancela com ml, e aí eu vou ter o número de mols que eu tenho em 100 ml. Tá? Então, o ml cancelou com ml. Eu posso cortar esse zero aqui com um zero daqui. Então, isso aqui é 10 a primeira. Então, 1,3 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a primeira. As bases aqui são iguais. Então, menos 3 com mais 1 vai dar 10 a menos 2. Então, vai dar 1,3 vezes 10 a menos 2 mol de KCl. Então, já temos aqui o número de mols. E aí, o que a gente tem que fazer agora? Transformar esse número de mols para massa. Por quê? Porque ele fala que colocou 1 grama de fertilizante. E o fertilizante é o KCl. Então, em 1 grama, vai ser a nossa relação para calcular a pureza. A massa molar do KCl, lembra que ele dá os dados, que o K é 39 gramas, o Cl é 35,5. Então, 39 com 35,5 vai me dar 74,5 gramas de KCl. Então, aqui é a massa molar do cloreto de potássio. E tudo isso aqui equivale a 1 mol. Lembra que a massa molar é grama por mol. Então, isso aqui equivale a 1 mol de KCl. E aí eu consigo transformar essa quantidade em mol para grama. Então, esse valor eu jogo aqui. Por quê? Porque aí mol cancela com mol. E aí essa multiplicação vai me dar a massa de KCl que tem em aquele 1 grama de amostra que ele retirou. Fazendo essa multiplicação, né? Lembrando que o mol cancelou com mol. Então, só fazendo essa multiplicação, porque aqui embaixo é 1, a gente tem 0,968 gramas de KCl. Essa daqui é a quantidade de cloreto de potássio que tem naquela 1 grama que foi retirado para fazer a análise. Então, daquele 1 grama, essa quantidade aqui é KCl, o resto não. E aí, só para relembrar, é 1 grama de fertilizante, né, da amostra do fertilizante. Então, o que a gente sabe? Esse 1 grama é o nosso 100%, porque ele quer saber a porcentagem. Esse 1 grama é o 100%, então aquela massa de 0,968 seriam quantas gramas? Que vai ser a pureza do fertilizante. Quanto de KCl em porcentagem tem em 1 grama de fertilizante. Tá? E aí, vindo para cá, vamos fazer aqui. O 1 grama é o nosso 100%. Então, quantos por cento equivale 0,968? Isso aqui. A gente joga aqui do lado, porque aí grama cancela com grama, e a minha resposta dá em porcentagem. Então, aqui como tem 2 zeros, eu vou dar vírgula 2 casas para a direita. Então, 1, 2. Então, isso aqui vai me dar 96,8%. Então, no fertilizante, nós temos 96,8% de quem? De KCl. Os outros aí, 3,2% são outros compostos. Tá certo? E aí, quando a gente vem aqui para as alternativas, ó, tudo bateu. Ó. Balão volumétrico, pipeta, Erlenmeyer, bureta, cloreto de prata, cromato de prata e 96,8% de KCl nessa amostra de 1 grama. Tá certo? Uma questãozinha interessante, ela fala sobre vidrarias, que é importante, né? O cara que vai fazer aí a prova para professor deve ter estudado e deve ter visto muito aí sobre vidrarias. E o que é importante aqui é essa sacada de você não precisar fazer o cálculo se você presta atenção, que você consegue eliminar tudo. Então você já vai eliminando só pelas vidrarias e pela fórmula do cromato de prata, você já chega na alternativa correta e você ganha tempo depois para fazer outras questões que talvez sejam mais complicadinhas, tá certo? Então, uma questão interessante e do concurso, esse concurso aqui ele tem umas boas questões, então pretendo trazer mais questões desse concurso aqui também para professor aí em Minas Gerais. E me digam aqui nos comentários se vocês teriam essa sacada, se vocês fazem essa análise de alternativa por alternativa antes de começar a resolver uma questão. Então, é importante que vocês, se não fazem, comecem a fazer esse tipo de análise, mesmo que seja para a prova de vestibular, que vocês analisem o que já dá para você eliminar antes de você começar a resolver a questão, ok? E eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando Química. E essa é a questão que nós vamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!